Bíblia tem a dizer sobre o sexo? Eu quero falar para você, no programa de hoje, que o sexo é bom, que o sexo é santo, que o sexo é puro, que o sexo é prazeroso e que Deus criou você para desfrutar as delícias do sexo. Mas Deus estabeleceu princípios e parâmetros para isto. O sexo é para ser usufruído no contexto do casamento. Nós vamos tratar deste assunto de maneira livre, aberta, porém sob a perspectiva de Deus, de acordo com as balizas da Escritura Sagrada. Chame a sua família, ligue para um amigo e participe conosco do programa de hoje. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Este tema, durante muito tempo, foi tabu nas igrejas. Não se falava sobre esse assunto, era proibido de se tratar do assunto, as pessoas tinham vergonha de abordar este assunto. Por essa razão, muitas pessoas cresceram com uma visão distorcida, equivocada, acerca deste assunto tão importante, tão relevante para a felicidade do ser humano, e que a palavra de Deus trata com tamanha clareza, com tamanha abertura, sem nenhum preconceito, sem nenhuma reserva, sem nenhum tabu. O sexo é bom, o sexo é santo, o sexo é puro, o sexo é prazeroso. O sexo não é pecado. Foi Deus quem criou o homem e quem criou a mulher. E foi Deus quem colocou no homem e na mulher o desejo sexual. O desejo sexual, portanto, é legítimo. Ele é absolutamente sublime. E ele tem o propósito de uma consumação dentro do projeto que Deus mesmo estabeleceu, que é o casamento. Agora, a palavra de Deus vai nos dizer que o sexo fora do casamento e antes do casamento, ele produz sofrimento, vergonha, dor, culpa e tragédia. Se você quer dar uma olhada, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 8, o apóstolo Paulo fala ali do perigo que é a fornicação, ou seja, a prática do sexo antes do casamento. Nós estamos vivendo numa geração, especialmente da década de 60 para cá, da revolução sexual, do advento do preservativo, do anticoncepcional, e com a corrosão dos valores morais, em que a sociedade acha absolutamente natural dois jovens, ao namorarem, terem relação sexual. A revista Veja publicou recentemente que no Brasil, 25% dos jovens, na fase do namoro, praticam sexo na casa dos pais, com o conhecimento dos pais e com a permissão dos pais. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Eu quero lhe dizer que esta situação precisa ser examinada com muito critério, com muito vagar, à luz da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8, o seguinte: cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Com esta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque Deus, como antes vos avisamos e testificamos, é o vingador. Portanto, aquele que despreza estas coisas não rejeita homens, mas rejeita a Deus, que vos deu o Espírito Santo. Note você que Paulo afirma que não se pode defraudar nesta área. O que é defraudar? Defraudar é despertar no outro um desejo que não pode ser licitamente satisfeito. De tal maneira que a prática do sexo no namoro, ela está debaixo do juízo de Deus, da vingança de Deus, não da bênção de Deus. Equivocam-se aqueles que pensam que se dois jovens se amam e eles estão namorando, eles devem praticar o sexo, porque o sexo é uma expressão de carinho, de afeto e de amor.
Não obstante, o sexo é uma expressão de amor, mas o sexo foi criado por Deus para ser exercitado e usufruído no contexto do casamento. Se você perceber, a Bíblia diz que a posse antecipada mata o desejo. Eu trabalho na área de aconselhamento conjugal há 25 anos. E eu sou testemunha de que aqueles casais que viveram na fase do namoro a prática sexual, via de regra, encontram depois de casados insegurança, ciúmes, instabilidade emocional e, via de regra, pavimentam o caminho para a infidelidade conjugal. A sociedade contemporânea está doente, enferma, nesta área seríssima da fidelidade. Deixa eu lhe mostrar um fato. No meu livro Casamento, Divórcio e Novo Casamento, eu cito esta estatística do ano 2000, nos Estados Unidos. Pesquisou-se e chegou à conclusão de que 75% dos homens e 63% das mulheres já foram infiéis ao seu cônjuge até a idade dos 40 anos. Isso é um colapso. Essa é uma crise que põe abaixo a estrutura familiar. Porque não há família sólida sem o princípio da fidelidade, daquele princípio de Cantares, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O meu amado é uma fonte reclusa, é um jardim cercado. E por que a infidelidade está tão galopante hoje? Porque esse princípio foi quebrado lá no namoro. A Bíblia é sábia quando diz, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Antes de homem e mulher se unir para formar e para se tornar uma só carne, é preciso deixar pai e mãe. E deixar pai e mãe aqui é a legalização do casamento. É o casamento legal, jurídico, diante das leis constituídas do país. Por isso, se nós queremos uma família bem-aventurada, nós temos que lançar esses alicerces agora, tendo muito cuidado com o namoro. O namoro tem que ser santo, o namoro tem que ser puro, o namoro tem que ser respeitoso. Deixa eu lhe dizer, jovem, se um rapaz cobrar de você amor e prova de amor, querendo que você vá para a cama com ele, esse rapaz, na verdade, é um aproveitador. Isso não é prova de amor. A primeira marca do amor, à luz da palavra de Deus, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se conduz inconvenientemente. Então, isso não é prova de amor, isso é prova de aproveitamento, de uma relação apenas instrumental, utilitarista. E mais ainda, se você entrar por esse caminho, você estará debaixo do juízo de Deus e não da bênção de Deus. Mas note mais uma coisa, o sexo fora do casamento, agora não é fornicação, agora é adultério. E Provérbios, capítulo 6, verso 32 diz, aquele que adultera com a mulher está fora de si. Só quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Veja você quantos lares desfeitos por causa do adultério, quantos filhos machucados por causa do adultério, quantos divórcios traumáticos por causa do adultério, quantos assassinatos passionais por causa do adultério. O adultério é um caminho de morte, diz a Bíblia. Então o sexo fora do casamento não é uma expressão de felicidade, de prazer. Pode lhe dar prazer um minuto. Enquanto você está na volúpia do pecado, no glamour da paixão, pode trazer prazer, mas depois vem a culpa, depois vem a dor, depois vem a vergonha, depois vem a desgraça, depois vem a destruição, depois vem a morte. Este não é o projeto de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Deus criou o sexo não apenas para a procriação. Equivocam-se aqueles que pensam que o sexo é só para a procriação. Não é verdade isso. Quando você lê Provérbios capítulo 5, você vai ver lá que Deus ordena o homem e a mulher, no contexto bendito do casamento, a desfrutar plenamente deste prazer. Bebe das tuas fontes, sacia-te com a mulher da tua mocidade,
Ou seja, o sexo pode ser pleno, pode ser abundante, pode ser deleitoso. Agora preste atenção numa coisa. Há uma coisa que ronda por aí, que tem estimulado os casais a entrarem pelo caminho da impureza, da pornografia, da depravação moral, dentro do contexto do casamento. E o que dizem é o seguinte: marido e mulher, porta trancada, vale tudo. E eu tenho acompanhado muitos casais infelizes que chegam ao fundo do poço porque introduziram no leito conjugal algo estranho, da pornografia, da impureza sexual, do vício. E esta relação adoeceu, e esta relação se tornou suja. A Bíblia diz em Hebreus 13:4 o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Então, muito cuidado para você não introduzir no leito conjugal aquilo que é estranho à beleza, à santidade e à pureza da relação. Mas deixa eu dizer algo maravilhoso para você. A mesma Bíblia que diz que o sexo antes do casamento é pecado, a mesma Bíblia que diz que o sexo fora do casamento é pecado, diz também que o sexo no casamento é uma bênção e que a ausência de sexo no casamento é que é pecado. Preste atenção nisso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, na sua primeira carta, versículos 3 a 5, diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e semelhantemente a esposa ao seu marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E Paulo prossegue: e não vos priveis um ou outro, salvo talvez por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Note você que Paulo está dizendo que o marido precisa conceder satisfação sexual à esposa e a esposa conceder satisfação sexual ao marido. Paulo também está dizendo que nesta área do sexo não pode existir chantagem. Ou seja, o marido não tem poder sobre o seu corpo, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, ou seja, a finalidade e o propósito de Deus no casamento é que o marido atenda às necessidades da esposa e a esposa atenda às necessidades do marido. Lidar com chantagem sexual é um grande risco, porque se você chantagear nesta área, você pode ser a própria vítima. Você pode sofrer as dolorosas consequências disto. Mas agora, preste atenção que Paulo dá uma ordem: não vos priveis um ao outro. Ou seja, marido e mulher não têm o direito de se privarem sexualmente. Não podem, de forma nenhuma, omitir esta área vital da relação conjugal, que é o sexo. Da mesma maneira que a Bíblia proíbe o sexo fora e antes do casamento, a Bíblia ordena o sexo no casamento. O sexo no casamento é uma ordem, é um mandamento, além de ser uma grande bênção. E Paulo está dizendo que nenhum cônjuge, nem o marido, nem a mulher, pode abster-se da relação unilateralmente. É preciso que, em havendo abstinência, seja por acordo mútuo, seja a permissão de ambos. E Paulo sabiamente diz, também não pode ser por qualquer motivo. Tem que ser por um motivo imperativo, como, por exemplo, dedicar-se à oração. E é a primeira vez que o apóstolo Paulo está dizendo, não fique também toda a vida orando, não. E novamente vos ajuntardes. Sabem por quê? Porque há muitos casais, ou há muitos cônjuges, que brincam com esta área e dão a desculpa de que estão orando, de que estão buscando a Deus. Deixa eu lhe dizer, você pode buscar a Deus, você pode orar, você pode jejuar, mas cumpra com o seu papel de cônjuge no casamento. Não sonegue ao seu cônjuge aquilo que Deus estabeleceu, que ele tem direito legítimo no casamento.
Sabe por quê? Porque se você não tomar cuidado, vem um perigo maior. Qual é esse perigo? O perigo é o seguinte: para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Se você chantagear o seu cônjuge nesta área do sexo, Satanás vai colocar uma outra pessoa no meio. Vai empurrar uma outra pessoa para esta relação. E daqui a pouquinho o seu cônjuge vai cair e você vai ser corresponsável com esta queda. Você não precisa ter culpa de ter uma vida sexual plena no casamento. Foi Deus quem criou o sexo. É projeto de Deus que você tenha uma vida feliz sexual, uma vida plena, abundante, feliz, mas uma vida santa e pura. O projeto de Deus é que você seja plenamente feliz. Deus preparou um banquete para você e Deus não quer que você passe fome no banquete. Então usufrua aquilo que Deus deu a você. Usufrua plenamente o que Deus deu para você, porque o sexo foi criado por Deus, o sexo é bom, o sexo é santo, o sexo é puro e o sexo é deleitoso. Faça da sua vida conjugal, faça do seu leito conjugal uma fonte de alegria, de contentamento e de prazer. Faça também da vida conjugal uma celebração ao Deus Criador, ao Deus que criou você, para você viver com Ele, para Ele e nele, com toda alegria, com todo o contentamento. O casamento foi instituído para a sua felicidade. Então usufrua este presente de Deus. E certamente Deus há de abençoar você e você há de ser uma bênção para o seu cônjuge e assim o seu casamento vai ser mais feliz, mais agradável, mais saudável e todos vão ganhar com isso. Deus abençoe você e que você tenha um casamento muito abençoado, muito feliz, para a glória de Deus. Bem, uma das práticas bíblicas defendidas pela igreja evangélica em geral é que o sexo se dá de maneira correta, exclusivamente dentro da relação matrimonial, entre um homem e uma mulher casados. Porém, isso é considerado como sendo algo ultrapassado em muitos casos na sociedade e, às vezes, taxado como coisa de fanatismo religioso. Sexo antes do casamento, esse é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, por que a Bíblia proíbe o sexo entre os não casados? É uma questão meramente de usos e costumes instituído pelos religiosos? Olha, Nathan, essa é uma pergunta bem complicada, viu? E a resposta aqui vai seguir em várias direções. Eu acho que a gente tem que começar definindo sexo. Sim. Para muita gente, sexo é apenas, se resume no ato biológico, no ato físico. Uhum. Quando as pessoas resolvem ir para a cama e pronto, né? Só isso aí. Só que sexo na Bíblia, sim, inclui esse componente físico, não há dúvida nenhuma disso, mas ele é muito mais amplo. Uhum. O sexo é visto como uma maneira de comunicação, de relacionamento, de prazer mútuo e de fortalecimento dos laços entre um homem e sua mulher. Então, o sexo, do ponto de vista bíblico, é muito mais do que a relação de corpos, mas é uma relação de alma, de mente, e faz parte de um conjunto maior, de um pacote maior que a Bíblia chama de casamento, que é a união legítima de um homem e uma mulher que se propõe diante de Deus e da sociedade a constituir uma família e nessa família honrar a Deus, servir a Deus, se tiverem filhos, criar esses filhos nos caminhos do Senhor e assim, dessa forma, perpetuar a raça humana e também a fé cristã. Então, o sexo faz parte disso, é um pacote, vem dentro do pacote. Nunca todo um conteúdo. Todo um conteúdo, nunca é visto isolado desse contexto. Então, o que é que acontece? Na sociedade moderna, todos os componentes desse pacote, eles vêm sendo descartados. Primeiro, a ideia de casamento. Uhum. Então, vem sendo consistentemente jogada fora pela sociedade moderna, não toda, mas uma boa parte da sociedade moderna já considera o casamento como sendo uma coisa completamente ultrapassada. Depois, a ideia de que é entre o homem e a mulher. Uhum. Isso também já vem sofrendo ataques. Há quem vai defender o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Depois a questão da fidelidade no casamento, que era um ponto de honra, não é? Antigamente, apesar de que nunca, sempre teve adúltero, né? Mas é que hoje está mais descarado, né? Hoje está mais descarado. A ideia é você ser casado e os dois concordam, né? Que eles podem ter casos fora do casamento. E usa o argumento para apimentar a relação. Para apimentar a relação. Então, vem todo esse tipo de argumentação para diminuir ou para excluir ou destruir esses componentes do grande pacote que a gente chama de casamento, conforme Deus instituiu. E que acaba afetando todo o ser humano como um todo. Né? Especialmente essa parte da questão do relacionamento sexual. Aí o que é que acontece? As pessoas, então, não querem mais saber de compromisso, não querem mais saber do que vem com esse pacotão. O que elas querem simplesmente é sexo. O sexo, então, é abstraído do seu contexto original, porque nós não somos... Quem faz sexo biológico são os animais, Natsan, não é? Para eles é uma coisa instintiva e natural. Nós estamos chegando nesse ponto. Todo mais relacionado com sexo, como romance, casamento, não é? Tudo isso a história se perde, construída, né? Junto com outra pessoa. Isso tudo está indo para esgoto abaixo. Então, a Bíblia é clara quando olha... por isso que eu comecei com a questão, vamos definir o que é sexo. Né? Do ponto de vista bíblico, é um componente de um pacote maior, de um conjunto que a Bíblia chama de casamento. É por isso que, quando contemplado isoladamente, a Bíblia não o considera como válido. Ele só faz sentido se ele vem dentro do pacote. Por isso que na Bíblia o sexo é uma relação que é permitida, encorajada até, dentro do casamento. Dentro do casamento. Fora do casamento, o sexo é considerado na Bíblia, primeiro, como prostituição, quando há dinheiro envolvido, ou seja, quando as pessoas pagam para ter sexo e aí vão ter sexo com uma pessoa que nunca conheceu, que nunca viu, não sabe quem é, e entra a questão financeira nisso. E quem faz disso uma profissão? A prostituição é claramente denunciada na Bíblia como sendo um pecado contra Deus, embora eu sei que haja, eu não sei nem se ainda está valendo, mas houve tentativas de se legalizar a prostituição como se fosse uma profissão. Os profissionais do sexo, né? Bolsa prostituição. Tem até bolsa para isso aí, tem bolsa para tudo nesse país, né? Eu não quero aqui diminuir a prostituta, nem dizer que... O próprio Jesus disse que as prostitutas e os ladrões entram no reino de Deus à frente dos fariseus e dos escribas. É claro que ele quis dizer prostitutas e ladrões arrependidos. Exatamente. Né? Arrependidos, não estou querendo menosprezar aquelas ou aqueles que nos ouvem, mas que a Bíblia diz que a prostituição é pecado, isso é muito claro, diz mesmo. É uma forma errada de sexo. Outra forma é a fornicação, que é a relação sexual entre pessoas não casadas e que não envolve necessariamente dinheiro. Né? As pessoas têm um encontro fortuito, ou se encontram casualmente para ter relações sexuais, mas isso não vem com o pacote todo que a Bíblia fala. Então isso na Bíblia é chamado de fornicação. Isso é muito comum hoje em dia. As pessoas têm os seus encontros, têm seus casos, seus amantes e consideram isso como sendo uma coisa absolutamente normal. Pode ser normal para a sociedade, mas do ponto de vista da Bíblia, isso é chamado de fornicação. Certo. E você ser casado e ter uma relação sexual fora do casamento, com uma pessoa que não é o seu cônjuge, a Bíblia chama de adultério. Sim. Então, adultério, fornicação, prostituição, tudo isso se constitui em relações sexuais ilícitas a partir da revelação que Deus nos dá de si mesmo na sua palavra. Então vem agora o caso dos namorados, né? Sim. Hoje em dia é muito comum, namorou, já vai para cama, vai para motel, banco traseiro do carro, casa dele, casa dela, apartamento dele, às vezes incentivados por alguns pais que não têm a ideia desse pacote. Sem dúvida nenhuma, como se fosse uma coisa comum. E aí acaba sendo comum, inclusive nas igrejas evangélicas, que os jovens evangélicos namorados, eles transam, eles têm sexo e tudo mais. E tem pastor que faz vista grossa, tem igreja que faz vista grossa que não liga para isso, que acha normal. Bom, não é normal, não é correto à luz da palavra de Deus. O casamento continua sendo uma instituição que vem de Deus. É claro que ela tem uma conotação cultural. O casamento não se celebra da mesma forma em toda cultura.
estrutura, mas os elementos principais são o compromisso diante de Deus e da sociedade, do Estado. Lembrando que quem faz o casamento é o Estado, não é? É um ato civil. A igreja dá sua bênção sobre isso aí. Então, é importante lembrar a necessidade, essa visão do casamento como sendo instituído por Deus, legalizado pelo Estado. Esse é o ideal de Deus e é o que a Bíblia nos revela. Esse negócio de ter sexo antes do casamento, como se fosse assim, fazer um test drive, né? Inclusive, essa é uma das questões que eu queria levantar. Aqueles casais ou namorados, né, que de repente eles dizem, não tem problema em nos relacionar sexualmente, porque eu estou só fazendo um teste, não sei se é a pessoa certa. E é estranho isso, não? E eu vi uma reportagem no determinado jornal televisivo dizendo sobre o tal do peguete, né? Que os adolescentes fazendo testes. E a apresentadora disse assim, olha que teste legal. Pois eu achei até estranho isso. Olha, sabe por que é estranho também? Porque sexo é uma parte pequena no casamento. Uhum. O sexo é a parte pequena no casamento. Se você for fazer se você realmente está interessado, se a pessoa com quem você vai casar é a pessoa certa para você, sexo é a menor das suas preocupações, porque boa parte do casamento tem a ver com relacionamento, amizade, companhia, afinidade de espíritos, fazer coisas juntos, relacionamento, perdoar, ser perdoado, compreender o outro, fazer coisas do dia a dia, criar filhos, lidar com finanças. Então, sexo é uma parte, em termos de tempo, é uma parte pequena do casamento. Não é que ela não é importante, Natsan, mas se uma pessoa está, de fato, sinceramente interessada em conhecer uma pessoa antecipadamente para saber se o casamento vai dar certo, deveria investir muito mais nessas outras áreas. Uhum. Então, dizer que vai ter relações sexuais com a namorada para saber se o casamento vai dar certo revela uma ignorância do que é o casamento muito grande. Exato. Muito grande, porque casamento termina, muitos dos casamentos que terminam, não é por causa de sexo, não, mas é porque os cônjuges não conseguem se acertar, não sabem se comunicar, não sabem resolver problema financeiro, não tem um orçamento doméstico, discute sobre como criar os filhos. E acaba se refletindo no sexo. Acaba se refletindo no sexo, mas que é uma parte pequena de toda essa discussão. Então, veja a falácia por detrás desse tipo de argumento. Eu vou ter sexo para ver se vai dar certo casar. Grande parte das separações não tem nada a ver com a questão sexual. É uma coisa estranha e a gente sabe que talvez muitos dos que nos escutam agora estejam pensando assim, né? Não, é test drive. Né? Olha, eu acredito que fazer esse tipo de coisa não vai levar a lugar nenhum. O que é que vai acontecer? Uma pessoa que tem muitas experiências sexuais antes do casamento, ela vai ter dificuldade com a sua esposa, porque sempre vem um fator comparação. Sim, a esposa provavelmente nunca vai ser como as amantes e às vezes até prostitutas com que a pessoa se relacionou e tudo mais. Não é? Então é até desonesto e desleal com a esposa você comparar com profissionais do sexo e menina de programa e tudo mais. Então esse não é um caminho bom, para não falar no fato de que, de acordo com a Escritura, é fornicação. E diante de Deus, e Deus com certeza, trabalha contra isso. Isso aí, não tem aprovação de Deus de forma nenhuma.